Graças e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta aí no programa Reflexões para a Vida. Hoje eu quero falar da esperança. Onde é que está a sua esperança, meu irmão? Em que você crê no momento de angústia? O que é que sustenta a tua vida quando as coisas não funcionam? Isso que a gente vai pensar um pouco hoje. Onde está a nossa esperança? É muito simples falar nossa esperança está em Jesus, mas a questão é, será que está mesmo? Irmãos, a gente tem que entender que muitas pessoas confundem Jesus com a religião. Ou seja, muita gente que acha que a nossa esperança está no culto que a gente presta a Ele, na reunião solene que a gente se reúne todos os domingos ou sábado para adorar o Senhor, que é muito bom. Mas a nossa esperança está em Cristo. E muitas pessoas, por não entenderem bem isso, ficam com medo, angustiadas, quando não cumprem algumas metas que foram impostas a elas. Não por Deus, mas por lideranças, por líderes religiosos que disseram a elas que a maneira de agradar a Deus é fazendo essas coisas. A questão toda é se elas já aprenderam na palavra, se isso é verdade ou não. Interessante, irmãos, quando a gente tenta orientar esses irmãos a viver em paz, encontrar liberdade, encontrar paz, eles ainda ficam chateados com a gente. Muita gente está aborrecida comigo porque eu falo que viver com Jesus é libertador, é muito bom, é algo que traz paz. Não, pastor, mas você tem que cobrar mais, você tem que insistir, tem que chamar as pessoas para viverem santas. Não sou eu que faço isso. Primeiro, a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. E segundo, é o Espírito Santo que convence as pessoas. E terceiro, as pessoas só fazem o que elas querem. Você só pode ir onde você deseja ir. Pode até ser levado na marra, mas a tua mente só vai onde você quer. E esse texto que a gente vai ler hoje é uma advertência e um desabafo de Paulo sobre um grupo de religiosos que estavam entrando no meio da igreja de Filipos, que é o que a gente tem estudado, o livro de Filipenses, falando para eles que tem que fazer algumas cerimônias religiosas para encontrar Deus. E olha como ele fala a respeito dessas pessoas. Então, para entender melhor do que eu quero falar, vamos ler diretamente na palavra. Abra sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 3 hoje. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim. Paulo concluindo o seu raciocínio lá do capítulo 2, diz assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever e repetindo o que já escrevi. Pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado, olha aí, com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. Aqui Paulo está falando a respeito da circuncisão, que um grupo entrou no meio da igreja falando a eles: vocês precisam se circuncidar para cumprir a lei. E meu irmão, de repente esse não é o problema nosso hoje, né? Mas hoje existem tantas regras que eles tentam colocar na vida cristã que Paulo ia dar salto de angústia ouvindo tantas coisas. Que para agradar a Deus você precisa fazer tantas coisas, você tem que ter tantos votos, você tem que contribuir com tanta coisa. E a questão é que esse tipo de gente está no meio da igreja até hoje. Pessoas que, até sinceras, não estou falando que se fazem por maldade, não. Algumas eu creio que sim, mas muitas acreditam no que estão pregando. Mas isso não está agradando a Deus e está deixando muita gente angustiada.
O que nós precisamos entender, meu irmão, que essa quantidade de rituais que está sendo pregado não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você vive em paz com Jesus. O plano de Deus é que você tenha uma vida diária com Cristo. O plano de Deus é que você leve uma mensagem de paz, desde que você tenha essa paz em Cristo. Agora, se você está sempre em débito, se você está sempre com culpa, se você sente sempre, que mensagem de paz você está levando? Se a gente fala de libertação, de liberdade, mas se a gente falta alguma coisa da religião, um culto, o que seja, parece que a gente se sente muito culpado. Irmãos, por favor, Jesus nos chamou para vivermos em paz. Que Jesus nos chamou para a gente celebrar juntos a nova vida. E a nova vida agora não depende de atos religiosos, depende apenas dele. Cuidado. Primeiro, para não ficar preso a isso. Para não viver sendo uma pessoa apenas bitolada pela fé e não vivendo a paz que Cristo nos deu. Porque se você vive a paz que Cristo nos dá, a gente vai levar uma mensagem muito, mas muito transformadora para o mundo. Agora, se você vive sempre se culpando, achando que nunca está em paz, porque está em pecado, você não está levando paz nenhuma, você está levando mais medo do que a palavra de Deus. Não estou falando que viver em pecado é comum, é normal, não, mas o Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo que está em nós nos transforma de dentro para fora. Deixe primeiro Deus transformar a tua vida no verdadeiro discípulo de Cristo. E depois anuncie essa nova vida que você está vivendo com intensidade. Não que tudo vai estar perfeito, que você conseguiu alcançar todos os teus sonhos. Não, mas você tem Deus dentro de você. Porque muita gente, sabendo da angústia do povo, começa a prometer coisas para que essas pessoas alcancem seus desejos, vamos dizer assim, os seus planos. E com isso se cria ideias, rituais. Se você fizer tal coisa, Deus vai cumprir a sua parte. Quem disse isso? Na fé cristã não é assim. A parte é sempre a parte de Deus. O plano de Deus é sempre o plano dele. Ele não vai mudar de ideia. O problema é que a gente tem planos muito bem definidos para a nossa vida. E muitas vezes a gente não pergunta se esse plano está alinhado com o que ele planejou para nós. Agora, se você vive de acordo com o plano de Deus, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, não estou falando que vai ser tudo perfeito, mas você vai estar em paz. Você vai estar em paz, meu irmão. Viva em paz. E cuidado com os excessos. Os excessos de confiança em si mesmo, em confiança no ritual, na igreja, sei lá, na fé que você tem. Cuidado, confie apenas em Deus. Parece meio doido isso que eu estou falando, meio contraditório, mas não é. É que viver com Cristo é viver em paz. E adorar a Deus, frequentar uma igreja é celebrar a nova vida. Agora, se você faz isso para tentar alcançar alguns objetivos pessoais, você não está entendendo o Evangelho. Porque se você entregou sua vida a Jesus, entende o plano dele para a tua vida, todo plano, todo objetivo, Deus pode ser glorificado. Seja no seu grande emprego ou no seu pequeno emprego. Seja na grande família ou na sua pequena família. Deus pode ser glorificado. Porque você pertence a Ele. E Ele te colocou no lugar que Ele queria que você estivesse. E ali você pode crescer, desenvolver uma nova vida, mas sempre de mão dada com Deus. Agora, só tome cuidado com os excessos e com a religião que sufoca. Deus te chamou para viver em paz. Pensa nisso, tu estás em paz com a vida que você tem levado? Pense, reflita. Amém? Que Deus te abençoe. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também
Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Irmãos, a gente agora está com muitos projetos. A gente abriu uma igreja no Frei Damião, uma igreja em Angelina. Temos a igreja em Forquilinhas, Rio Tavares. Nossas igrejas não são grandes. Quando eu falo igreja, são pequenos grupos de pessoas que se reúnem num lugar para adorar, aprender, crescer espiritualmente, se manter firme na fé. A igreja nada mais é do que isso. E aí, às vezes a gente fica pensando em igreja em estrutura de muitos gigantes. Não. Igreja somos nós. E cada lugar que tem uma igreja, um grupo de pessoas que se reúnem em nome do Senhor, milagres acontecem. Só que para manter essas casas abertas, esses lugares funcionando, nós precisamos de recursos. Até esse programa, nós temos que agradecer a Deus porque muitas pessoas têm contribuído com 10, 20 reais por mês, mas é o que tem mantido esse programa no ar. E outros irmãos, tem um grupo de irmãos que mantinha fielmente assim, mas a crise chegou para todo mundo. E o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, mas levar a palavra de Deus. Mas precisamos de recursos para manter a obra avançando. E pensando nisso, não se tornando mais um grupo que pede dinheiro, eu comecei a fazer um outro projeto. Estou pintando tela e começando a fazer móveis de decoração simples. Eu não sou tão bom nisso, mas o suficiente para levantar recursos para poder manter esses projetos. Isso é muito novo, nem sei se vai dar certo, mas pela graça de Deus eu sei que milagres acontecem. Eu peço a tua oração e peço a tua colaboração em estar espalhando essa notícia, nos ajudando a divulgar esse projeto. Primeiro você entra no nosso site, no Reflexões para a Vida, www.reflexõesparavida.com.br, e ali dentro você vai ver nessa mesma página onde a gente faz o projeto de pintura em tela, artes, mesas. E esse recurso, uma parte dele, vai ser destinado a essas obras do ministério. Então, irmãos, é uma forma de a gente continuar levando a palavra de Deus e realmente levantando recursos de formas abençoadas. Claro que eu agradeço os que têm contribuído, que são generosos, que são fiéis. Deus tem sido muito bom. Mas a gente precisa um pouco mais, por isso que a gente está fazendo isso. Irmãos que têm mantido minha renda, têm mantido a igreja, tem sido bênção. A questão é que precisamos avançar na pregação do Evangelho. Por isso está sendo feito esse projeto. Peço a tua oração, peço a tua colaboração em compartilhar isso, em entrar pelo menos no blog lá e ver as coisas que estão sendo feitas, tá? E assim a gente consegue anunciar a palavra de Deus com a ajuda de todos. Amém? Que Deus te abençoe. Entre lá no nosso site, tá bom, querido? Que Deus abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que Jesus fez na cruz por mim, Pai. Pelo que a gente tem visto até aqui, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, principalmente aqueles que querem encontrar paz, sentido em suas vidas, Senhor, mas não estão encontrando, Pai. Abençoa, transforma. Visita essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, com teu poder, com a tua graça. E obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Abençoa o nosso programa para que ele continue no ar, Senhor. Levanta, Pai, cada dia mais pessoas, Senhor. Obrigado pelos irmãos que têm mantido esse programa. Tem um casal que tem ajudado e abençoa realmente o estabelecimento deles, Senhor. E obrigado, Pai, por todos que têm apoiado o nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue orando e buscando a Deus. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site
www.reflexõesparavida.com.br.